As pessoas. Dancem. Há tantas pessoas Há demasiadas pessoas. no mundo. Mas raras são aquelas que merecem uma rubrica de rádio depois da vida. É Tal e verdade. qual. E este é um caso. Eu vou chorar. Por acaso vais? Não, mas vai ser uma homenagem é triste. sentida. Uma homenagem sentida. Neste dia, em 2017, morri em Lisboa, aos 86 anos. Olha, nem pelo 16. debaixo dos braços tinha. Tadinho, por acaso não. Falamos do distribuidor de cinema e apaixonado por cinema em geral, José Manuel Castelo Lopes. Vamos saber quem ele foi. O José Manuel nasceu em 1931, também em Lisboa. Fez bem, dentro de Portugal podia ter sido bem pior. Era. Não estou a mentir. Era filho de José Martins Castelo Lopes, que era um contabilista de Torres Novas, que certo dia, estamos em 1916, por isso muito antes Do nascimento nascido, do filho. claro, resolve dar um verdadeiro tiro no escuro. Deve ter sido uma figura incrível este tipo. E vai apostar numa aventura que deve ter sido uma loucura na altura, não sei como é que reagiu os pais, os filhos, as irmãs, as mulheres, que é fundar uma distribuidora de cinema. Claro, e quando isto não era, o cinema não era propriamente um hábito de massas em 1916, não é? Menos Era em assim Portugal uma ainda. coisa- Claro, não é? não havia, Senão- assim. Ou seja, não era Paris. Tal e qual. Foi uma ideia. Vou fazer isto, vou distribuir cinema. Claro. E é um. Foi uma boa aposta, porque, como sabemos, vai se tornar, claro, um fenómeno no mundo todo e também em Portugal. Em grande parte graças a ele, ou em muito grande parte graças a ele. Cria assim a Filmes Castelo Lopes, com a particularidade de distribuir, mas também ter o seu próprio cinema. No caso, o Cinema Condes, na Avenida da Liberdade. Não foi o primeiro cinema em Portugal. Essa honra vai caber, na verdade, ou o primeiro sítio onde foi exibido um filme, o Teatro do Príncipe Real, hoje o Teatro Sá da Bandeira, no Porto, que, não sendo um cinema, passou no dia 12 de novembro de 1896 o primeiro filme português. São poucos minutos. Chama-se A Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança, do incrível, vou trazê-lo aqui, Aurélio Paz dos Reis, o primeiro realizador português, se quiserem. Mas era Título. fictício. É verdade, ele Ah, filmar. Isto é engraçado, porque ele filma, são imagens, é um minuto, é muito curto, de pessoas, mas é imagens em movimento, não é? De malta a sair de uma fábrica. Uma fábrica, sim. É engraçado, porque é São os primeiros nacos da. Tal e qual, os retrato Lumière, o primeiro filme da história, É exatamente chama-se isso que fazem. a saída das fábricas dos irmãos Lumière, né? Sortie des usines de Frères Um Lumière. tipo para ser criativo. E se eu fizer a entrada? Porque foi experiência, exatamente. Vou cá Claro. fora, vá, saia lá, Teresa. É incrível. É um método que é levado à arte, não é? O método em si, Sim, a todos recolha os daquela períodos vida. históricos são incríveis e nós já vimos coisas incríveis, mas ter visto isto também deve ter sido uma sensação incrível. Claro. Aquilo era, pá, já, até a fotografia era muito recente, tudo isto era tão novo. Ver de repente num ecrã coisas a mexer deve ter sido incrível, sem ácidos, não é? Pessoas a atirar isso para o ecrã a pensar que iam entrar na fábrica. Exatamente, deve ter sido tão emocionante. Bom, Sá da Bandeira. em boa verdade, uns meses antes tinha acontecido a primeira sessão de cinema, não era um filme português, um filmezinhos ingleses, em Lisboa, no Real Coliseu. Não existe, não é o Coliseu atual. Ficava na Rua da Palma, já não existe este edifício. Entretanto, em 1907, nasce assim, a primeira sala exclusivamente dedicada ao cinema, o velhinho animatógrafo do Rossio, que já teve várias vidas, como nós sabemos, algumas delas não recomendadas a crianças. E entretanto, quanto aos filmes propriamente ditos, também já os havia portugueses, depois do Paz dos Reis, de que eu falei desde o início dos anos 900, do século XX. Curiosamente, tudo começou com o despique entre a Portugália Filmes de Lisboa e a Invicta Filmes do Porto. Uau. E eles vão, ora dominando um lado, ora dominando o outro, em termos da produção, e é em 1920 que a coisa começa a ganhar contornos de indústria, quando um luso-espanhol, Raul de Caldevilla, inaugura no Lumiar um estúdio, como deve ser, que é a Tobis, já lá ensaiei bastante, e foi depois o estúdio também da televisão. Um dia vou contar esta história toda do fascinante do cinema em Portugal, que é mesmo incrível, e envolve muito mais peripécias, claro. Agora, os filmes depois de feitos têm de ser mostrados às pessoas, e dessa parte tratava o nosso José Martins, que vivia entre Lisboa, entre Barcelona e Paris, sempre à procura do melhor que se fazia na Europa. E é lá que vai descobrir também o cinema americano. E com ele, os portugueses descobrem-no também e começam a encher as salas para ver o Chaplin, o Buster Keaton, o Bucha e o Stica, mas também o Tudo o Vento Levou, o Feiticeiro de Oz, todos antecedidos, claro, daquele símbolo, uma águia estilizada que nós já todos vimos muitas vezes. Nos anos 50, a empresa vai passar para o nosso morto, José Manel, e o irmão, o fotógrafo
cinematógrafo Gerard Castelo Lopes. Depois, à medida que o cinema vai crescendo, também eles e a empresa vai crescendo, abrem muitas salas em muitas cidades de Portugal e em Lisboa. O moderníssimo Cinema Londres, na Avenida de Roma, foi assim uma sensação, tinha umas cadeiras incríveis, claro, tudo uma coisa, os novos tempos a aparecer aqui adentro. A lista de clássicos que eles nos mostraram vai aumentando, em parceria com os grandes estúdios americanos, mas também apostando no cinema europeu que faziam questão de trazer para cá. Os Rossellinis, os Godard, os Truffaut da vida. Eram filmes escolhidos a dedo e com uma paixão pelo cinema que levou o José Manuel a ser preso pela PIDE por causa do filme francês O Samurai, do Jean-Pierre Melville. É um policial com o Alain Delon, uma coisa assim meio abstrata. Não foi o filme, mas a promoção. A PIDE achou que o cartaz era uma referência ao Salazar, que estava doente na altura. Como sabe, o Salazar teve louco não, mas sem dar consciência, antes de morrer. Enfim, agora, isto de escolher filmes por paixão, às vezes resultava, mas às vezes não. Ele ia à França e este filme é incrível. Ninguém via, ninguém ia. Perdia o dinheiro, ninguém queria ver aquilo. Mas era assim, se apaixonava por um filme em Cannes, por exemplo, no festival, trazia e vem, não querem ver. O preço da paixão, O não é? resto, E de tal e querer qual, replicar sim. a paixão pelos Sim. outros. Quantidade de discos rígidos para andar aí com os filmes de um lado para o outro. Eram bobinas Sim, e gigantes, com o claro. transporte, exato. Claro. Mas uma Tudo paixão, tão uma complexo. paixão verdadeira mesmo. Outras vezes acertavam em cheio, como uma imprevisível aposta num filme de ficção científica nos anos 70, que acabou por ser um fenómeno mundial. Falamos, claro, da Guerra das Estrelas, o Star Wars, que também estreou por cá. Claro, para além de apoiarem de muita maneira o cinema português, à medida que ele também ia fazendo o seu caminho cá em Portugal. O José Manel vai também Zé Mané. aventurar-se na produção, por exemplo. É ele um dos co-produtores do clássico Fado, História de uma Cantadeira, o filme protagonizado pela Amália Rodrigues. Quando ele morreu, foi toda a gente unânime em concordar que a sua vida se confunde com a do próprio cinema em Portugal. É verdade. O cinema, como nós sabemos, é muito mais do que simples entretenimento. Foi, primeiro que tudo, uma revolução. Porque juntamente com a fotografia, que a fotografia no fundo é a mãe do cinema, não é o início do cinema, Claro. depois o resto é fotografias a mexerem-se, a velocidade de 30 e não sei quantos 24, frames, 25 amperes. frames por segundo, sim. Desde a antiguidade que não se inventava um meio de expressão artística. A pintura, a arquitetura, a dança, o Música, teatro, tudo já existia, claro. Isto é a revolução há pouco mais de 100 anos. Claro que o paradigma hoje mudou e nós vemos as nossas séries e os nossos filmes nos nossos computadores, nos telefones e até mesmo no caraças. Nós escolhemos o que vemos, quando vemos, como vemos, onde vemos, tudo isso é prático e até é mais democrático, em boa verdade, é verdade, mas sabemos todos que nada se compara à emoção de ver um filme numa sala de cinema. É verdade. É verdade. Nem que seja para ouvir também as reações do Tudo. público. Olha, a entrada no cinema, aquele shitex da entrada, A ideia do rasgar-nos o bilhete, espetáculo, tudo. é Os trailers, uma aquela sala. seca, começar a tossir. O cheiro alguém da dizer sala de "Chiu" antes cinema. começar. É incrível. E depois, o filme num ecrã gigante, numa sala às escuras, que nos lembra que o cinema é sempre feito, como dizia a Norma Desmond, no Sunset Boulevard, para those wonderful people out there in the dark. O José Manuel Castelo Lopes morreu faz hoje 6 anos.